tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. A ti eu vou clamar. Louve ao Senhor aí onde você está na sua casa. Louvemos a Ele, porque somente o Senhor é digno da nossa oração, nosso louvor. Louve a Ele junto conosco. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu és a direção, o sol a me guiar, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o seu amor jamais, seu amor nos deixará, jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, nova manhã, preparado para mim, preparado para ti. Glórias a Deus. Preparado para mim, preparado para mim. Declare: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. diga: eu me rendo, somente aos teus pés, Senhor. És tudo que nós precisamos. É tudo, Senhor, que nós precisamos, somente a ti. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga o nome dele. Jesus, Diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Oh, Jesus. eis-me aqui. Jesus. Senhor, em tua presença estamos diante de ti, ó Pai, na sua casa, aqui, Senhor, louvando o teu nome, teu filho, a tua filha, Senhor, lá no seu lar. Neste momento está, meu Pai, com o seu coração aberto, está, Senhor, com o seu coração, meu Deus, para receber a tua palavra que será ministrada nesta noite, pois nós sabemos que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela é capaz de discernir os pensamentos. Pai, nesta noite a nossa fé, Senhor, estará sendo fortalecida em ti, pois há uma igreja, Senhor, que te busca, pois é uma igreja, Senhor, que se apresenta diante de ti. Embora, meu Pai querido, com as nossas fraquezas, nós declaramos que somos dependentes de ti a cada momento, a cada instante, Senhor. Pai, pois longe de ti, Senhor,
não somos nada. Longe de Ti, Senhor, não chegaremos a lugar algum. Mas a Tua igreja nesta noite, Deus querido, reunida, meu Pai amado, em seu lugar, cada um na sua casa, Deus querido, aonde eles estiverem, que a Tua mão, Senhor, venha alcançá-los. Que haja transformação, que haja salvação, que haja libertação pelo Teu poder, pelo nome de Jesus. Pai, nesta noite nós declaramos a falência do mal. Nessa noite, Senhor, nós intercedemos a Ti, meu Deus, Pai, que no lar do Teu Filho haja paz, haja abundância de alegria. Pai amado, estende as Tuas mãos poderosas, que todo espírito maligno seja repreendido em nome de Jesus, e a alegria se restabeleça na vida do Teu Filho, na vida da Tua filha. Pai amado, nós clamamos a Ti, a uma igreja, Senhor, que neste momento não pode estar reunida, mas no seu lugar, na sua casa, estará fazendo a diferença, pois estará clamando e levando a sua voz a Ti, Senhor. Pai amado, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, opera em nosso meio nesta noite. Nós clamamos a Ti, ó Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode glorificar o Senhor, você pode adorar a Ele. Glorifique aí onde você está. Glorifique aí onde você está. Ramagasturekandaramai. Aleluia. O inimigo, ele tem arranjado diversas estratégias para tentar desviar a atenção do povo de Deus. Mas nesta noite eu quero pedir para você, meu irmão, aproveite esta oportunidade. Aonde você está, a sua casa, o seu lar, pois a sua casa é um tabernáculo do Senhor, e você é um sacerdote do Senhor, aí no seu lar. Que esses dias sejam dias separados, para estarmos tirando momento com Deus, momento com o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor com os hinos da harpa cristã. Nossos cultos não podem ser diferentes, então louvamos ao Senhor com os hinos da harpa cristã, que é o que todo culto da Assembleia de Deus sempre fazemos, louvamos ao Senhor. E o grupo de louvor estará adorando com 2 hinos da harpa cristã. Logo na sequência, já estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor. Aleluia, louvamos a Deus com o número 46 da nossa harpa cristã. Um perdão real. Um perdão real vos entregou ao rei, a vós soldados sou, corajosos, pois em tudo defendei, marchando
a sofrer. Bem alto erguer o seu perdão, firme sempre até morrer. Transformado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração, o fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguer o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia. Estaremos louvando também com o número 118, face a face. Na presença está de Cristo, em sua glória que será. Lá no céu em pleno gozo, minha alma ouvirá. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Oh, que glória será vê-lo, que eu possa eu mirar. Eis em breve vem o dia que sua glória te mostrar. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Quanto gozo há em Cristo, quando não houver mais dor, quando cessar o perigo e gozarmos pleno amor. Face a face espero vê-lo, no além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Face a face quão glorioso,
espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face, plena glória, hei de ver o meu Jesus. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós teremos neste momento ouvindo a ministração da palavra do Senhor, através do pastor João Ferreira, e eu quero mencionar aos irmãos que gostaria de enviar seu pedido de oração. Logo após o término da mensagem, o pastor João Ferreira estará orando pelos pedidos de oração. Você escreva aqui no comentário dessa transmissão, desta live. No final estaremos fazendo esta oração com todos os irmãos em favor dos pedidos de oração. Neste momento, o pastor João Ferreira, ministrando a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom é nós estarmos aqui adorando ao Senhor, enquanto nós temos ainda o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Você tem o privilégio de estar na sua casa, adorando, cantando, salmodiando ao Senhor, fazendo um culto com a sua família e ouvindo através deste canal televisivo da internet as mensagens e os louvores que alegram o coração e conforta a alma, não é assim? Pois bem, enquanto nós estamos aqui, eu quero ler convosco uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao rio Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhes disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhes disse: não temas, vai, faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até que o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pois bem, é um texto muito falado, muito pregado, e eu gostaria sempre de trazer uma palavra que coincidisse e
tivesse uma determinada redundância com o momento que nós estamos vivendo. E Deus me trouxe ao meu coração para transmitir a vocês exatamente uma mensagem sobre esta passagem. Nós lemos no capítulo 17 que quando Deus fala com Elias para que fale com o rei Acabe que segundo a sua palavra não haveria chuva sobre a terra, a Bíblia diz que não choveu durante 3 anos e meio. E nós percebemos que durante 3 anos e meio, no momento em que não há chuva, a escassez de água faz com que tudo que houver sobre a terra de cor verde vai desaparecer. É um vírus terrível. Nada que está com vida sobre a terra vai viver. As árvores morrerão, as gramas morrerão, as fontes de água se secarão, os rios não terão mais torrentes, os animais da terra perecerão e serão os primeiros afligidos com esse vírus mortal, a escassez de chuva. Nada que tenha vida sobre a terra vai viver. Agora, retratando esse aspecto, esse assunto, e remontando o tempo de 3 a 4 mil anos atrás, percebemos que no Oriente Médio a água já é escassa naturalmente. A chuva já é menor do que o Ocidente. Então nós vemos uma dificuldade muito grande. 3 anos e meio, os animais todos morrem. Imagine um homem que lavra a terra, um homem que tem o seu campo, um homem que é dependente de plantar e colher, um homem que precisa do boi para lavrar a terra, um homem que precisa da vaca para tirar o leite e fazer o queijo, um homem que precisa do couro do boi para fazer o revestimento dos carros de guerra, um homem que precisa do couro de boi para fazer as roupagens, para fazer as tendas, um homem que precisa da ovelha para tirar a lã e fazer a roupa, o homem que precisa do cordeiro para levar até o templo e oferecer sacrifício para a remissão de pecado, o homem que precisa da jumenta para carregá-lo e do camelo para carregar na aridez do deserto e no calor causticante de 3 anos e meio. Então percebo que tudo isso vai se acabar. Os animais pereceram, os animais morreram, não tem árvore, não tem fruta, não tem trigo, consequentemente a videira morre, não tem o vinho, a oliveira morre, não tem o azeite. Perceba uma situação, 3 anos e meio de seca, nada se produz na terra, a ponto de o rei chegar a levantar o seu exército para caçar este profeta por esta palavra profética que não choveria sobre a terra. E quando Deus fala com Elias, ele manda Elias para um deserto para beber as últimas águas de uma torrente chamada Querite. E o profeta fica ali na escassez e limiar daquela água, seus últimos momentos até secar a água. A Bíblia diz que Elias foi levado para o lado oriental, fronteira ao rio Jordão, na torrente de Querite, e beberás da torrente, e os corvos vão te sustentar. Beber da última água que está na região, e depender de corvos. Corvos é um animal imundo. Corvos, você perceba que esse animal, ele se alimenta da carniça. Onde há carniça, ali ele está, é um urubu. E este profeta, ele bebeu da última água dessa torrente, e os corvos o alimentaram. Na escassez, na aridez da terra, na falta de trabalho, na falta de alimento, tem muitas pessoas hoje que se encontram enclausuradas nas suas casas, se encontram enclausurados nos seus apartamentos, porque há um vírus que é mortal, e ele é um fugitivo, ele é uma pessoa que está isolado, assim como o profeta Elias, e se alimentando do que tem dentro da sua casa. Pior do que a pandemia
será a fome. Porque para o profeta Elias, não chovia sobre a terra. Hoje chove sobre a terra. Não falta água. Mas nós somos dependentes do trabalho. Nós somos dependentes de que Deus abra a porta do trabalho para prover o alimento de cada dia. Eu estou falando aqui para poucas pessoas no templo, mas dezenas e milhares de pessoas estão ouvindo através dessa web rádio. E você talvez está na mesma situação, banido pelas autoridades, porque Acabe era uma autoridade. Acabe era um rei. O profeta Elias foi banido para o deserto. Acabe era uma autoridade. Baniu Elias para o deserto. Nós fomos banidos do nosso dia a dia. Cada um está nos seus lares, está na sua casa, está comendo e se alimentando daquilo que Deus proveu ao longo dos dias. Agora, esta pandemia, esse vírus, no caso de Elias, não é o coronavírus. No caso de Elias, é Jezabel e Acabe. Esse é o vírus de Elias, que baniu ele da sua cidade, para ser sustentado por um corvo e tomar da torrente de Querite. Nos nossos dias, e no nosso caso, nós fomos banidos pelas autoridades. Estamos isolados em nossos lares, porque o vírus é mortal. Estamos ali, se alimentando daquilo que nós temos em nossos lares. Talvez alguém tenha uma situação mais avantajada do que o outro, mas há dezenas de pessoas nesse momento que eu estou falando, que está acabando o feijão, está acabando a farinha, está acabando o azeite. As portas do emprego já se fecharam. O trabalho, o seu patrão chegou para ele e disse: a partir de segunda não precisa mais vir, porque não posso pagar mais o seu salário. A mesma situação reversa que nos remete ao profeta Elias que foi banido, é a mesma situação que nós estamos começando a viver hoje. Agora, olha que palavra profética eu tenho para você que está me ouvindo através dessa televisão. Quando o profeta foi banido para o deserto por um vírus mortal chamado Jezabel e Acabe, ali Deus providenciou duas coisas necessárias para que o profeta sobrevivesse. Primeiro, água. Na escassez de água, Deus providenciou água para ele. Segundo, Deus prepara um corvo para sustentá-lo de manhã, de tarde e de noite. Deus sempre vai levantar alguém para nos abençoar no momento de escassez. Então você que está me ouvindo, não fique preocupado. Uma fonte vai jorrar. Uma fonte vai jorrar e você vai beber dela. Deus vai levantar alguém e não vai faltar o pão. Fechou uma porta do trabalho hoje, vai abrir outra porta amanhã. O patrão te mandou embora hoje, você está me ouvindo. O patrão te mandou embora hoje, dizendo que segunda-feira não precisa mais aparecer. Não se preocupe, Deus já está mandando um corvo para abrir uma nova porta para você de emprego. Porque quando Deus abre uma porta, demônio nenhum pode fechar. Isso é fato. Agora, o profeta está no deserto, bebendo da água, o corvo trazendo o alimento. E nos dias desse profeta, quantos não pereceram? Quantos não morreram? Morreram de fome, morreram de sede. E Deus diz para ele: fica aí até secar a fonte. Fica no lugar, não saia até secar a fonte. Deus sempre vai fazer assim, vai nos dar uma instrução para que tenhamos sucesso. Quando secou a fonte, Deus se levanta novamente e diz para o profeta: vai mais um pouco para dentro do deserto, que tem uma viúva que vai sustentar você. Viúva, naquele período, fala de três coisas essenciais na vida do ser humano, para que ele tenha vida. Primeiro, escassez financeira. Segundo, falta de misericórdia. Terceiro, anseio por um provedor. Sempre vai falar dessa forma. Quando você vê uma viúva, não tem um provedor. Quando você vê uma viúva na Bíblia, não tem finança. É uma situação precária. E Deus manda o profeta agora que saia da torrente
deixe de ser alimentado pelos corvos e agora vá aos pés de uma viúva. Quantos dias ele andou no deserto, num lugar que não chove, num lugar que não tem sombra, caminhando dia e noite, até que ele enxerga uma senhora com veste desgastada, juntando uns cavacos no deserto, frente à sua casebre, e a palavra é essa: eu quero um copo de água, e eu quero um pedaço de pão, ou um pedaço de bolo. Você pedir para alguém mais pobre que você, naquele período que não tinha água, ele só queria um copo de água. Vocês entenderam? Nós hoje não damos valor para a água. Cortamos as árvores, fechamos as fontes, se seca o rio, não damos valor nenhum. Agora deixa cerrar o céu durante 3 anos e meio, onde todo verde se acaba, porque a água é a base da essência humana. Nós estamos aqui porque nós nascemos dentro de uma bolsa de água. Nós estamos aqui porque 70% do nosso corpo é água. Nós estamos vivos porque o nosso planeta Terra tem água. Na Lua, se na Lua tivesse água, teria vida. E se não tivesse vida, tendo água e outra composição química, provavelmente no futuro será feita uma base. Se Marte tiver água, tem vida. A essência da vida é água. Agora, num lugar que não chove durante 3 anos e meio, o indivíduo chega para uma viúva pobre, miserável, que está juntando 2 cavacos, e diz: me dá um copo de água. Provavelmente ela serviu o copo de água. Depois ele pede: me dá um pedaço de pão. Na escassez, um copo de água e um pedaço de pão tem muito valor. E ela disse: olha, meu filho, eu juntei aqui 2 cavacos, vou fazer um fogo, vou fazer um pão, e vou comer com meu filho, e vamos esperar a morte. Talvez uma palavra mais triste que eu encontro na Bíblia: comê-lo-emos e morreremos. Veja que situação precária dessa mulher: comê-lo-emos e morreremos. E o profeta pede a água e pede o pão. Agora, todo o sucesso do indivíduo está em ouvir uma instrução de alguém que saiba o que está falando, e você obedecer uma instrução. Ouviu uma instrução de um grande líder, você ouve, escuta e não obedece, não adianta nada. O que Jesus disse para o cego? Vai, lava no tanque de Siloé, depois que ele untou os olhos do cego. Se ele não fosse, a viúva ouviu do profeta, primeiro para mim, depois para você. Se não obedecesse, quantos de nós talvez diria assim: olha, espera aí, eu vou tirar o pão do meu filho para dar para você, um transeunte que não conheço? Talvez eu faria isso, não é? Nós faríamos isso. Mas esta viúva serviu o profeta com água e serviu o profeta com pão. E quando serviu o profeta com água e com pão, ela recebeu uma profecia extraordinária. Extraordinária. O profeta disse: não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Consequentemente, não vai faltar o pão. Não vai faltar farinha e não vai faltar o azeite. Consequentemente, não vai faltar o pão. Farinha, azeite, matéria-prima daquilo que você precisa para sobreviver. Se eu fosse talvez traduzir tudo isso, essa história de Elias e a viúva de Sarepta, e a viúva e o corvo que o sustentou ali na torrente de Querite, eu poderia sintetizar em apenas uma frase. O que Deus estava querendo dizer para Elias? Primeiro, você não vai ter em fartura, em abundância. Segundo, você não vai ter sobrando. Então, o que Deus queria dizer? Apenas sobreviva. O que Deus estava dizendo para ele? Há uma sequidão, há uma pandemia, um vírus no ar, chamado Acabe e Jezabel. Baniram você para o deserto. Então não é o momento de empreender, não é o momento de gastar. Qual é o momento? Sobreviva apenas. Deus estava dizendo isso. Eu quero você vivo lá na torrente de Querite, até secar. Você não vai ter fartura,
Eu quero você vivo lá junto da viúva, comendo pão e água. Você não vai ter fartura, você vai ter o suficiente para viver. Se há uma palavra profética de um profeta de Deus para você, é esta: não compre nada, não gaste o dinheiro à toa, não invista em grandes empreendimentos, segure, sobreviva no meio do deserto, sobreviva no meio da escassez, mantenha-se de pé, fica firme, não desfaleça no deserto. Quando você acha que vai morrer, Deus vai levantar um corvo. Quando você acha que você vai morrer, Deus vai levantar uma viúva. Quando você acha que está acabado, Deus vai te dar força para você caminhar 40 dias e 40 noites e não vai perecer no meio desse deserto. Porque a palavra é essa: apenas sobreviva. Não gaste, não faça dívida, não acumule bens, não acumule patrimônio. Olha que palavra profética. Vivemos um momento de dificuldade. Fomos banidos do convívio social. Estamos isolados em nosso seio, em nosso lar, em nossa família. É o momento de nós tirarmos tempo de reflexão. Fazer como os gregos na antiguidade. Saber se interiorizar. Se existe alguém que nos ensinou a se interiorizar, foram os gregos. E para isso, nesses momentos de reflexão, nos momentos de isolamento, nos momentos em que somos banidos do convívio social, é o momento que você deve se debruçar sobre si e olhar para dentro de si, conhecer o teu tempo, ver o momento certo de avançar, de parar e de recuar. Deus está dizendo: é momento de apenas você sobreviver no meio desse deserto. Agora, a viúva alimentou aquele homem, não deixando faltar nada. O pão não faltou, dia após dia, sendo alimentado, até o dia em que a chuva brota sobre a terra. Nós temos alguns privilégios fenomenais, principalmente vivendo aqui no Ocidente. Nós temos expansão geográfica. Nós temos uma terra fértil, produtiva, abençoada. Nós temos rios, fontes de água. Nós temos florestas. Temos coisas que em nenhum lugar do mundo tem. Se nós compararmos a nossa situação hoje relacionada à Europa, eu te dou uma palavra de amparo para que você não se desespere. Você não pode se desesperar. A Europa toda cabe em 2 estados do nosso país. A geografia da Europa é completamente diferente da nossa. O mundo vive dentro da Europa. O mundo vive dentro da Europa. Propriamente, a história diz que em 15, 20 anos o europeu vai desaparecer e vai criar-se uma nova nação dentro da Europa, que são os muçulmanos. O muçulmano tem 6, 7 filhos, enquanto que o europeu, no máximo, se casar, tem 1 e tem 2 no máximo. A Europa está se diluindo. E, diferentemente, nós somos um país jovem, e na Europa é um país idoso, de 75 anos para cima. E 90% das pessoas que estão morrendo é de 80 anos para cima. Então nós temos uma situação diferente e que nós não podemos entrar em parafuso. O profeta Elias, por esta situação, sendo perseguido, quase que viveu em parafuso, entrou em depressão, na caverna, e Deus manda ele sair, porque ele teria que andar ainda 40 dias e 40 noites. Agora, eu aprendo algumas lições aqui com o profeta Elias. A primeira lição que eu aprendo é que existem algumas coisas que sufocam a nossa fé. E às vezes nós até titubeamos nos momentos de dificuldade.
O desespero sufoca a nossa fé. E eu vejo muitas pessoas desesperadas. Às vezes no meu trabalho ali, eu chego, as pessoas chegam, fico 5 metros longe e dizem, é um perigo total. Não é assim. O desespero sufoca a nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em ação. É claro que também nós devemos obedecer às autoridades constituídas pelos homens, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer. E é por isso que nós estamos com a igreja fechada, e eu estou pregando aqui através da internet para você. No caso de Elias, talvez a sua depressão, perseguição, o isolamento, porque nós fomos criados para nos relacionar uns com os outros. Ninguém foi criado para viver como um tatu isolado num buraco. Todos nós fomos criados para nos relacionar. A depressão que Noé, plantando a vinha, depois teve, provavelmente seja por isso. Olhar dezenas e centenas e milhares de corpos espalhados pelo deserto depois que a água desceu, fez com que Noé entrasse em parafuso. Propriamente Elias, viver isolado muito tempo, nós ficamos às vezes até depressivo, porque fomos criados para nos relacionar, e isso sufoca a nossa fé. Outra coisa que sufoca a nossa fé, a falta de atitude. Nós não podemos fazer nada. Fomos banidos como Elias para o deserto. Hoje estamos dentro dos nossos lares. E essa falta de atitude sufoca a nossa fé. E nós temos que ter cuidado com isso. A falta de ânimo. O ânimo destrói completamente. O ânimo, ela tem a capacidade de destruir o pessimismo. Quando nós estamos animados. Já imaginou alguém assumir um trabalho desanimado? Já imaginou você entrar num trabalho, o patrão te convida, te chama, e você vai trabalhar desanimado? O ânimo, ele destrói o pessimismo. O pessimista, ele é desmotivado, ele é desanimado. E nesses dias em que estamos no meio do deserto, como Elias, por mais que ele visse uma viúva lá, juntando pedaços de lenha para fazer um fogo, para fazer um bolo para ela e o filho, e morrer, mas ele não foi pessimista. Ele teve uma palavra de orientação de Deus, dizendo, olha, não vai faltar farinha, e não vai faltar azeite, até o dia em que venha chuva sobre a terra. Nós temos que ter uma palavra de esperança, de ânimo, de encorajamento. Então o ânimo destrói o pessimismo. Se você está na sua casa aí pessimista, que nada está dando certo, que você já ganhou a conta do emprego, foi mandado embora, está numa situação adversa, não seja pessimista. Não seja pessimista. Ainda nós temos muito mais do que os outros. Nós temos muito mais do que dezenas e centenas e milhares de pessoas estão sofrendo em outros países. Não podemos ser pessimistas, nós temos que ter ânimo. A falta de motivação destrói a nossa fé. Nós temos que estar motivados, acreditando sempre. Hoje nós estamos com as portas fechadas da igreja. Podemos crer que segunda-feira nós teremos notícias surpreendentes. Podemos crer que vacinas foram criadas. Podemos crer que terça-feira já poderemos fazer o primeiro culto com as portas abertas. Então nós temos que ter atitude, nós temos que ter motivação, ser proativo, ter coragem, entendimento, sabedoria, para compreender um momento em que fomos lançados no meio do deserto. Segunda lição que eu aprendo aqui, nesse momento em que nós estamos vivendo muito difícil, e eu estou falando aqui, comparando o nosso momento com o momento de Elias. Deus disse para ele, uma palavra profética: você vai ter o suficiente só para sobreviver. Segunda lição que eu aprendo é o desperdício. E o brasileiro é campeão de desperdício. Você que está me ouvindo,
Já foi num Ceasa? Já foi nos bastidores de um supermercado? 30% de tudo que é produzido na terra, porque a nossa terra é abençoada e fértil, é lançado fora. Quando Jesus fez a multiplicação de pães, Ele disse para os discípulos, durante 3 dias e 3 noites, ficou pregando no meio do deserto, numa montanha, e as pessoas ouvindo, e Jesus disse: por que não dão de comer? E aí Pedro responde: olha, onde nós tiraremos tanto alimento para dar de comer 4 ou 5 mil pessoas? E Jesus diz: o que tendes? Alguém diz: 5 pães e alguns peixes. Jesus multiplica os pães e multiplica os peixes, Mateus 15. Quando abençoa os pães e os peixes, distribui para aquelas milhares de pessoas que estavam sentadas na relva, porque Jesus piedosamente sentia que atravessando o deserto eles perecessem de fome. Já estavam 3 dias com Ele ouvindo, e quando eles distribuem o alimento, os pães e os peixes, todos comeram. E aí alguém diz: sobejou, sobrou. Jesus diz: ajuntai o resto, para que nada se perca. Nós estamos no país do desperdício. 30% de tudo que é produzido é desperdiçado, é lançado fora. Talvez eu esteja falando para você, você está com a água gotejando na tua torneira e não percebe, está desperdiçando água. Talvez já faz a semana que o relógio está gotejando água, você está jogando fora, desperdiçando água. Talvez a luz, a lâmpada lá fora, na casinha do cachorro, está ligada há uma semana e você não teve coragem de desligar. Isso é desperdício. Talvez aquela sobra alimento ao meio-dia você junta fora e dá para os cachorros. Isso é pecado e desperdício. Jesus ensinou: junta tudo que sobrou, fruto de milagre. Ou você acha que o pão foi você que comprou? Não. Quem produziu o pão foi o agricultor, que plantou a semente, deu o trigo, depois foi para a moenda, fez o trigo, e o teu salário trouxe o pão para a tua mesa. Então o pão é fruto de milagre. Tudo que você tem sobre a tua mesa é fruto de milagre. E Deus não tolera desperdício. Vou repetir: Jesus não tolera desperdício. Nós desperdiçamos, jogamos fora. E o momento que nós estamos vivendo é para ter cuidado. Eu não confunda ser mesquinho com o indivíduo que não desperdiça. A mesquinhez é uma coisa, o desperdício é outro. Jesus disse: junta tudo e guarda o resto. Sabe o que eles estavam pensando? Tem dezenas e centenas de pessoas que podem comer desse que sobrou. Pode vir uma seca, como nos diz Elias, e daí? Pode as fontes de água se secarem, e daí? Pode perder o emprego, e daí? Você tem a bicicleta, mas está queimando gasolina. No momento que você não pode desperdiçar. Desperdício. Você está jogando fora uma coisa essencial para que você sobreviva, assim como Elias sobreviveu. Porque o pouco que Deus deu para Elias, ele estava dizendo: sobreviva hoje. E aquilo que você está desperdiçando, você está lançando fora a providência diária. Providência diária. Eu vou contar uma historinha de um livro que o ano passado eu li, um livro chamado A Mesa. Interessante, indico para você ler. A Mesa. A mãe ganhou alguns quilos de batata e deu para a filha. Descasca a batata, filha. A filha foi descascar as batatas. Batata grande assim, fica um ovinho de codorna. Aí a mãe olhou e falou assim: filha, o que você fez com as batatas? Junta as cascas. Juntou as cascas. Agora descasca as cascas, porque você não pode jogar fora a providência diária. Tem muita gente jogando fora a providência diária. O desperdício. Deus proveu água e pão para o profeta no deserto,
num momento de aridez, num momento de secura, que não chovia sobre a terra, e produtividade zero. Se houvesse desperdício, então Deus, o próprio Jesus, Ele não tolera desperdício. E eu estou falando para uma nação que aprendeu a desperdiçar. Estou falando para uma nação que joga fora, porque sobra, produz muito. Nossa terra é abençoada. Agora, você vai ter que aprender. Porque quando você deixa a torneira de água vazando, que você jogou fora dezenas e milhares de litros de água por irresponsabilidade, você é tão tolo que você não jogou fora somente a água, você jogou fora 80% do valor da água, que é esgoto. Se veio R$200 de água, 8 vezes 2, 16, 160 pau é esgoto, você está pagando. R$40 é de água. Estou falando na minha cidade de Guaratuba. Isso é falta de noção. Não confunda ser mesquinho com ser prudente. Não jogar fora, não desperdiçar, e compreender e entender o que é providência diária. Jesus não tolera desperdício. Por isso que na multiplicação de pães, junta tudo, coloca num cesto, põe num balaio, guarda. Alguém precisa comer. Essa é a ideia. Terceiro, o tempo que nós estamos vivendo, para o tempo que Elias estava vivendo. Preste atenção agora aqui, filha, que vai servir para você. O tempo que Elias estava vivendo, qual era a vestimenta de Elias? Uma roupagem de couro de camelo, um cinto, uma alparca, talvez couro de cabrito ou couro de camelo. E durante todo o tempo ele estava com essa roupa. Compreender o seu tempo, tempo de aridez, compreender o seu tempo, tempo de escassez, compreender o seu tempo, tempo que não poderia haver extravagância. Olha que coisa importante. As 3 lições que eu aprendo com ele, para que nós aprendamos no dia de hoje. Tudo que sufoca a fé, desperdício e extravagância. Elias viveu isso. Não precisava ter a 2ª, 3ª muda de roupa, não. Ele conhecia o seu tempo. Que tempo que não chovia, a terra não produzia, os animais estavam morrendo, os camelos não tinham água, as jumentas só os reis tinham, e ainda porque tinha servo para sair no meio do deserto juntando pouco que sobrava de mato seco para a jumenta não morrer. Boi já tinha morrido tudo. 3 anos de seca. Quando eu falo extravagância, no momento de crise, você vai lá no cartão de crédito, comprou um sapato novo, comprou um vestido novo, fez uma dívida a longo prazo, trocou de carro, botou um carro zero. É pecado? Não é, se você pode, tem sobrando para isso. Agora, se você não tem sobrando para isso, é negligência, é falta de planejamento e ter capacidade de discernimento, de saber que nós estamos isolados e banidos num deserto por um vírus. Extravagância para quê? Desperdício para quê? Vai gastar acima do que você pode, acima do que você deve, fazer dívida a longo prazo, quando o governo agora está destruindo a capacidade de equilíbrio da balança comercial para distribuir dinheiro para as pequenas, médias, microempresas não falirem e as famílias terem pelo menos o pão na mesa. Desperdício e extravagância, complicado. Agora,
nos nossos dias, como o vírus se propaga? Como que o vírus sai vitorioso? Primeiro, aglomerações de pessoas. Sim ou não? O vírus se propaga nas aglomerações de pessoas. Por isso o templo está fechado. Por isso não pode haver aglomerações de pessoas nas praças, na praia, nos shopping, nos supermercados. É dessa forma que o vírus se propaga. E como que o vírus se propagou na vida de Acabe? Banindo ele do convívio social, jogando ele para um deserto. O próprio profeta não sabia que isso era livramento. Vou repetir, olha que conciliação. O próprio profeta não sabia que banir ele das aglomerações era livramento. Porque no início nós falamos que Deus tinha um pensamento para Elias: apenas sobreviva com pouco, na escassez, na torrente, com a viúva, no deserto, na extravagância. Agora, colocou Elias num deserto, tirando ele do convívio social, convívio familiar, convívio espiritual, que era a igreja, a tenda dos profetas. Esse vírus, o sucesso dele está nas aglomerações de pessoas. E quando Deus joga Elias para o deserto, ele não compreendia isso. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Está nos tirando do meio de aglomerações de pessoas e nos colocando dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Deus está nos preservando. Olha que coisa, Deus está nos preservando. Segundo, como que o vírus tem sucesso? Na falta de higienização. Falta de higienização. Quando não tem água, o vírus se propaga, porque você não consegue lavar as mãos, lavar os pés. Elias foi para um deserto, não tinha água, e Deus mandava um anjo para providenciar água, para que ele apenas sobrevivesse. Acabe e Jezabel, correndo atrás de Elias, ele fugia para cá, fugia para lá, fugia para cá, fugia para lá. As aglomerações é sucesso para os nossos inimigos, sucesso para o vírus. A falta de higienização, Deus sempre providenciou aquilo que Elias precisava para o dia. E terceiro, ambientes ventilados. Ambientes fechados, torna-se o vírus muito poderoso. Ele se propaga muito rapidamente. Conselho que eu te dou: abra a tua casa e deixa o vento entrar. Deixa o vento entrar. Quando Elias entra dentro da caverna, se fecha dentro da caverna, fica introspectivo. Ele tem um pensamento de morte. Só eu fiquei. Tira minha vida. Todos morreram. Mas o vírus se propaga em lugar fechado. Deus fala com Elias: Elias, come, bebe e sai. Come, bebe e sai. Sai da caverna. Sai da caverna. Lugar fechado. O vírus se propaga. Ele tem sucesso ali dentro, fazendo vítimas. E Elias quase tornou-se uma vítima desse vírus mortal. Por isso Deus diz para Elias: sai da caverna. Sai da caverna. Você vai andar 40 dias e 40 noites. E vai ungir ainda um rei sobre a Síria. E vai ungir o teu sucessor, que é o próximo profeta, que vai seguir o teu caminho. Entra na tua casa, abra a tua casa e deixa o vento bater.
Deixa o vento entrar. Deixa o vento entrar. Deixa o vento entrar. É dessa forma que esse vírus se propaga. É desse jeito que os nossos inimigos têm sucesso. Se há uma palavra profética para você aqui esta noite, e você me ouviu, sobreviva. Só sobreviva. Sobreviva. E se você quer ser um sobrevivente, você precisa gastar o teu tempo lendo a Bíblia, orando, fazendo culto, agradecendo a Deus, se inteirando com a família, sendo introspectivo, meditando na palavra, e você vai passar esse deserto e vai ter sucesso em nome de Jesus. Eu quero agora fazer uma oração por você. Você que ouviu esta palavra de aconselhamento espiritual. Eu quero rogar para que Deus tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa nação. Que Deus venha cuidar da nossa família, dos nossos lares, e venha nos instruir da melhor forma possível, fazendo com que nós tenhamos sucesso nesse momento tão difícil. Pastor Júnior, estarei orando agora. Aqui nós temos alguns pedidos de oração. Socorro santo por ele e a sua família. Vera Lúcia, muita oração aqui. Oração por Eliezer Nascimento, Vicentina com Sincer Isaltino, Fernando e família, Karina Tetur por sua família, Vanúzia por sua família, Cláudio por sua família, Ivete Amorim por seus filhos que está viciado, Marilu por sua filha que está com dengue, João Alves por seus filhos e suas famílias, Marli pelo Brasil, Maurilza por sua família, também 46 anos de matrimônio do evangelista João Batista. Oh, meu amigo João Batista, 46 anos de matrimônio, que maravilha. Casado com Ivete Rodrigues, irmã Ivete, que Deus abençoe vocês. Vamos orar então, vamos ficar de pé. Aqui nós temos os músicos aqui, que estão conosco nesse momento. Estou orando por você, você e sua casa. Vamos orar pelo nosso país, orar para que Deus venha através do seu sangue nos remir, colocando os anjos acampados ao nosso derredor, como diz o salmista, e que esta cura dessa enfermidade, dessa doença, venha a ser concretizada em nome de Jesus. Vou levantar minha mão e vou estar abençoando a sua casa, a sua família. Você que está me ouvindo agora através dessa web rádio, através da televisão, da internet, em nome de Jesus, eu quero abençoar você, tá? Não se atemorize, apenas sobreviva no meio do deserto, que Deus é contigo. Soberano Deus e amado Pai, eu quero orar, Senhor, por esta filha, por este filho que está talvez com medo, atemorizado com tantas notícias negativas que nós estamos ouvindo. Senhor, abençoa ela, abençoa ele. Senhor, toma nas tuas mãos as famílias, a tua igreja, o corpo eclesiástico, também nosso pastor presidente, sua digníssima esposa, os demais obreiros, os pastores que compõem as demais congregações. Senhor, tu és o Deus que ouve a nossa oração. Entra com providência em nosso país, que este vírus seja banido do meio da nossa sociedade. Senhor, que a cura venha ao nosso encontro, porque tu deste inteligência, desenvoltura para os teus filhos, Senhor, para fazer com que essa inteligência faça com que os demais tenham uma vida melhor. Portanto, Deus, que a cura venha de encontro, e que no dia de amanhã, segunda-feira, tenhamos notícias surpreendentes, e que tu venhas nos surpreender, Senhor, em nome de Jesus. Também todos esses pedidos de oração, tu sabe e conhece, Senhor, a vida de cada um. Toma nas tuas mãos, Senhor, os teus filhos, guarda eles, protege eles, derrama uma gota do teu sangue lá na casa deles, na vida dos teus filhos, curando, libertando, desfazendo de todo mal. Conceda-nos a paz, a bênção e a prosperidade em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Deus abençoe o pastor João Ferreira por esta palavra abençoada. Queridos, quero deixar aqui avisado, próxima terça-feira temos um encontro marcado, terça-feira a partir das 19 horas,
e 30 minutos, estaremos ao vivo também para fazer mais uma transmissão, um culto, uma palavra de ensino para a sua vida. Tá? Terça-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos. E quinta-feira, continua também as ministrações da lição da Escola Bíblica Dominical. Na quinta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Compartilhe esta publicação, compartilhe este vídeo, do culto que foi transmitido aqui nesta noite, para que mais pessoas, mais vidas recebam esta palavra abençoada direto do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, e juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.